Din marker, hvad skal man foran her? Jamen, Nu har vi et DNA-match imellem Kimball og den torso, som blev fundet i forgårs. Duas pessoas conhecidas aqui no Reino da Dinamarca, cada por exercer funções, cargos, enfim. Enquanto tínhamos Kim, que era uma jornalista independente, que já tinha conseguido fazer matérias para revistas importantes, do outro lado tínhamos o Peter, que desenvolvia foguetes e também criava submarinos. Eu conheci o caso da Kimball por acaso, eu estava olhando no Facebook, quando de repente eu me deparei com a matéria da BBC News. Por que a Dinamarca quer proibir relacionamentos de pessoas em prisão perpétua? Tinha a foto do Peter, e então eu abri o link e li na curiosidade de saber por que a Dinamarca queria proibir, né, os aprisionados na prisão perpétua de se relacionarem, e foi quando eu caí na história do Peter Madsen e da Kimball. Quando eu cliquei no link, antes de abrir a matéria, na hora eu pensei, né, eu tenho que levar isso pro meu canal. Por que a Dinamarca quer proibir relacionamentos de pessoas em prisão perpétua? Eu pensei, preciso levar isso pro meu canal. Só que quando eu comecei a ler o caso e entender e ver, começou a surgir matérias e links, e é um caso cheio de fontes, tem muita informação, tem muitas matérias, é BBC, é CNN, é outros portais de comunicação, tem muita informação em português, em inglês, em dinamarquês, em qualquer outra língua. Se você for aqui no YouTube mesmo e digitar o nome Kimball, vai aparecer muitas informações, inclusive há um livro publicado pelos pais da Kim. Para não sair atropelando e dando informações assim quebradas, vamos fazer uma linha do tempo desde o desaparecimento da Kimball. É importante fazer um resumo apresentando as duas pessoas dessa história, o Peter e a Kim, para vocês saberem quem eles eram. Eram duas pessoas conhecidas aqui no Reino da Dinamarca e que ficaram ainda mais conhecidos, e infelizmente por conta dessa tragédia, dessa desgraça, disso. Kimball nasceu na cidade de Trelleborg, na província histórica sueca da Escânia. Ela passou sua infância e juventude na cidade de Malmo. Ela estudou paz e conflito na Universidade de Lund entre 2007 e 2008. Ela também estudou relações internacionais e graduou-se na London School of Economics and Political Science em 2011. Depois de uma passagem pela Universidade de Sorbonne, em Paris, ela se formou em jornalismo e em assuntos internacionais pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Como jornalista, ela escreveu artigos publicados nos jornais The Guardian, New York Times, e trabalhou em sítios considerados perigosos, e dedicou-se a temas como feminismo, pobreza e a política externa. Ela fez reportagens a partir do Haiti, Uganda, Sri Lanka e das Ilhas Marshall. Em 2016, ela recebeu o prêmio Hansen para a melhor reportagem digital. Peter Madsen, ele nasceu em Säby, no município de Kalundborg, e iniciou uma educação em engenharia. Peter ajudou a projetar e a construir 3 submarinos funcionais junto com os amigos e conhecidos. Ele foi membro do Danish Amateur Rocking Club, DARC, e foi cofundador do Aurora Project Group e Copenhagen Suborbitals, onde por muitos anos se especializou em vários tipos de motores de foguetes. Além do Dansk Amateur Racket Club, fundado em 1975, Peter Madsen também foi o cofundador e fundador de todas as associações de raquetes dinamarquesas. Em agosto de 2017, ele foi acusado do assassinato da jornalista sueca Kimball. Em janeiro de 2018, foi apresentada uma acusação com pedidos de prisão perpétua ou detenção. Dia 25 de abril de 2018, às 13 horas, Peter Madsen foi condenado à prisão perpétua no Tribunal Distrital de Copenhagen por um júri unânime pelo assassinato da jornalista sueca Kimball.
Em suas acusações segue relações sexuais de natureza particularmente perigosa, manipulação indecente de cadáveres e violação de regras sobre a segurança no lar. A sentença foi confirmada no dia 26 de setembro de 2018 do Tribunal Superior do Leste. O Peter ele sempre teve uma paixão por combustíveis líquidos e a sua relação com seu pai não era das melhores. Há relatos de que o pai abandonou a mãe muito cedo, o pai dele era bastante agressivo, mas eles tiveram uma aproximação quando o Peter tinha por volta dos seus 17 e 18 anos. Eles fizeram um foguete juntos, mas esse foguete acabou caindo, não feriu ninguém, não teve muitos danos, e pouco tempo depois o seu pai faleceu. O pai dele tinha fama de ser extremamente agressivo e a relação com o filho não era assim das mais saudáveis. Ele veio de um lar conflituoso, a mãe se separou do pai e o pai era muito agressivo, então isso foi ajudando a criar a personalidade do Peter. Ex-namoradas do Peter descrevem ele como um cara extremamente agressivo, violento, e sobre as fantasias sexuais envolvendo o Peter, quase todas continham violências e sodomização total. A Kim ela era casada e ela era extremamente apaixonada pela vida, por viagens, por fotografar, pela China, e o Instagram dela, que hoje em dia é um memorial, contém fotos das viagens, dos retratos e também do seu marido. A conta do marido da Kim atualmente segue privada no Instagram. Eu acredito que por conta do nome dela ter sido um nome muito falado até os dias de hoje, não sei. Acho que é por isso que ele tem uma conta privada. Já a conta do Instagram dela tá aberto e hoje em dia é um memorial lindo com as últimas postagens dela, textos, fotos. Dá pra você ver que ela era uma mulher muito sentimental e a expressão, a forma como ela se expressava pelas fotografias, pelo texto, mostra o quão delicado ela era e o amor que ela tinha pelo próximo. Bem, eu fiz esse breve contexto para identificar para vocês quem era Kim Wall e quem era Peter Madison, e agora vamos dar continuidade à história. A Kim Wall, ela era uma jornalista freelancer, ela tinha recebido uma proposta para se mudar do país, então ela iria deixar a Dinamarca muito em breve, então ela estava tipo na reta final dela em solo dinamarquês, e aí ela recebeu a proposta do Peter para fazer uma entrevista no Nautilus, né, no submarino, e a proposta era ficar 2 horas, esse era o combinado, 2 horas dentro do submarino, entrevistando ele, e a Kim achou que seria uma proposta maravilhosa. Afinal de contas, ela já ia deixar a Dinamarca mesmo e seria algo inovador, seria uma matéria que poderia pôr o nome dela ainda, né, lá em cima. Lembrando que eram 2 pessoas públicas, só que o Peter ele era bem mais conhecido do que a Kim por conta dos projetos e por conta da grandiosidade dos trabalhos dele. Então ela pensou que aceitando essa proposta dessa entrevista de 2 horas, ela iria conseguir uma boa matéria e, claro, né, o nome dela seria ainda mais comentado, e ela topou. Eles foram para essa entrevista e depois disso o marido da Kim nunca mais teve nenhuma notícia dela. O marido da Kim denunciou o desaparecimento dela e no dia 11 de agosto, no mesmo dia, o Peter Madsen, com 46 anos de idade, foi resgatado pelas autoridades dinamarquesas em Øresund, entre as costas da Dinamarca e da Suécia, antes do naufrágio do submarino. Isso porque o Peter tentou forjar o naufrágio do próprio submarino. Ele tentou fazer com que o submarino dele afundasse propositalmente, justamente para destruir qualquer tipo de evidência, mas ele alegou que não, que tinham sido falhas, mas as autoridades agiram imediatamente e já levaram ele. A polícia começou a investigar o Peter e perguntar para ele aonde estava a Kim, e o Peter seguia, né, dizendo que às 7 horas da noite ele tinha deixado a Kim próximo da costa e que depois disso ele não tinha mais visto ela e que o submarino dele tinha tido alguns problemas, algumas falhas e por isso que estava afundando.
A polícia não acreditou nessa teoria lançada aí pelo Peter e continuou a pressionar ele para ele soltar mais informações. Mas o Peter estava relutante com essa informação de que ele havia deixado ela no porto às 7 horas da noite, que ela tinha saído do submarino dele, e depois disso ele já não sabia notícias dela. Então, de um lado tinha o marido da Kim preocupado, e do outro lado as autoridades com o Peter tentando tirar algum tipo de informação. Uma coisa muito boa nesse caso foi que as autoridades dinamarquesas agiram rapidamente, já rapidamente pegaram o Peter e não soltaram ele até ter uma confissão e até terem ali o desfecho do caso Kim Wall. No dia seguinte, alguns banhistas encontraram em Vestama o torso humano na praia. Eles acionaram as autoridades na hora. Torso encontrado numa praia sul de Copenhagen é da jornalista sueca Kim Wall, que desapareceu no dia 10 de agosto quando foi visitar um submarino artesanal onde se encontrou com o Peter Madsen, anunciou a polícia. Aqui na Dinamarca, a polícia dinamarquesa utiliza bastante as redes sociais. Eles têm o Facebook e o Instagram verificado, então é comum eles postarem, por exemplo, quando há desaparecidos ou quando algum prisioneiro foge, eles postam a foto e também textos. Então a polícia dinamarquesa utiliza bastante as redes sociais para estar comunicando às pessoas aqui no Reino da Dinamarca sobre situações que a gente precisa estar em alerta. E foi através das redes sociais que a polícia dinamarquesa confirmou que o DNA daquele torso humano encontrado na praia pertencia a Kim Wall. O DNA do torso corresponde ao de Kim Wall. Lê-se numa mensagem publicada na página oficial da polícia dinamarquesa na rede social Twitter, Facebook e Instagram. O torso, cujos braços, pernas e cabeças foram mutilados deliberadamente de acordo com a autópsia, foram descobertas na segunda-feira por um ciclista na baía de Køge, que fica a 50 quilômetros da capital de Copenhagen. Um ciclista encontrou o torso na praia. Inicialmente havia sido encontrado apenas o torso da Kim Wall. A polícia dinamarquesa, junto com a polícia marítima, começaram a fazer uma varredura aos arredores ali da praia. A gente sabe, né, que quando algo é lançado, né, no mar, ele pode se espalhar por quilômetros. Então a polícia começou a fazer uma varredura em toda a área por onde o submarino esteve e todas as praias à procura, até que a polícia encontrou em um saco do supermercado as outras partes do corpo da Kim, cabeça, braços, enfim. Peter Madsen, ele ficou em prisão preventiva desde o momento em que o marido ligou para as autoridades informando que a mulher estava desaparecida e que a última vez que ela tinha sido vista tinha sido entrando no submarino do Peter. A partir do momento que encontraram o torso da Kim e a partir do momento que começaram a encontrar as outras partes, aí ele começou a mudar o depoimento dele. O Peter, ele explicou às autoridades que houve um acidente. Ele disse ao tribunal que houve um acidente no submarino que causou a morte da Kim Wall e ele sepultou o cadáver dela no mar, um lugar indefinido na baía de Køge, que fica no sudoeste aqui da capital. Ele anunciou isso à polícia na segunda-feira, mas a polícia começou a pressionar ele se houve um acidente, o porquê das mutilações, o porquê dele ter feito isso com o corpo. As informações que o Peter dava para a polícia não fazia sentido nenhum. Ele disse que ela tinha sofrido um acidente inicialmente e a polícia queria entender, tá, mas se ela sofreu um acidente, por que você mutilou, separou o corpo dela em pedaços e lançou ao mar? Sendo que se tivesse sido um acidente, seria melhor ter procurado socorro. Afinal de contas, acidentes acontecem e muito provavelmente, se tivesse acontecido o acidente que ele disse que aconteceu, que foi vazamento de um gás inicialmente, ele não poderia ser condenado, né? Porque foi um acidente. E outra coisa bizarra é que o Peter disse que houve um vazamento de gás, mas na autópsia, pela infelicidade do Peter, não foi detectado que ela morreu por vazamento de gás nenhum. Ela não tinha intoxicação por gás. Ele também disse que em determinado momento ela tinha ferido a cabeça acidentalmente dentro do submarino, mas nada que o Peter falava batia com a realidade. Eles fizeram a autópsia, eles analisaram o corpo da Kim e as coisas estavam cada vez mais assustadoras. Eu vou explicar para vocês. Tudo que o Peter falava era impossível de ser acreditado e não tinha como acreditar,
porque de um lado tinha o Peter falando que foi acidente, seja por vazamento de gás ou porque ela bateu a cabeça, mas a autópsia dizia algo completamente diferente. E outra coisa que não dava para acreditar no Peter foi a forma brutal que o corpo dela foi encontrado. Inicialmente, Peter Madsen, de 46 anos, disse que ele tinha desembarcado a Kim cerca de 2 horas depois do início da viagem numa ilha do porto de Copenhagen, e ele indicou que continuou a navegar até ter problemas técnicos, mas logo depois ele desistiu. E aí as investigações começaram a pesquisar o porquê do submarino dele ter afundado. As investigações revelou que o afundamento do submarino foi provocado supostamente pelo próprio Peter Madsen, embora os danos causados tenham impedido a obtenção de mais dados. Lembrando que o Peter tinha muito conhecimento sobre submarinos, foguetes, gases, que era algo que ele estudava há muitos anos. Como eu disse, inicialmente ele tinha dito que ela tinha sofrido acidente por conta do vazamento de gás, e depois que ele viu que essa não ia colar, ele disse que ela tinha sofrido uma pancada na cabeça. O Peter, ele confessou que a jornalista sueca morreu atingida por uma tampa de escotilha. Ele negou ser o responsável pela morte da jornalista e confessou que a Kim morreu após ter sido atingida de forma acidental pela tampa da escotilha. Peter Madsen disse, abre aspas, naquele momento o submarino ele foi abalado por uma onda de outro barco, o que fez com que eu perdesse o equilíbrio e largasse a tampa da escotilha, derrubando a jornalista. O dinamarquês ele continuou explicando que o impacto fraturou o crânio da jornalista, matando-a Kim. O Peter ele confessou ainda que ele enterrou o corpo da jornalista no mar, mas negou ter sido responsável pela mutilação. Abre aspas, eu não tive contato com o corpo e não queria ver o cadáver no meu submarino. Eu coloquei uma corda em seus pés para arrastar para fora da escotilha e enterrei-a no mar, colocando metal no corpo para que ela afundasse, fecha aspas. O Peter também contou que depois desse episódio, no submarino dele, ele pensou em cometer suicídio. Abre aspas, eu estava numa condição em que eu não poderia continuar a viver a vida que eu vivia. Eu mudei de ideia porque eu queria ver a minha mulher e os 3 gatos em casa. Fecha aspas, Peter Madsen. Como eu disse, uma autópsia tinha sido feita e ela recebeu inúmeras facadas no torso, principalmente próximo da virilha. A cabeça dela tinha sido removida, os braços, enfim, um horror à parte. Foi encontrado na cueca dele, quando ele foi apreendido, sêmen. Então, em um dos momentos, depois que a Kim já estava sem vida, o Peter se masturbou e ejaculou na própria cueca. E esses vestígios eles foram colhidos pelas autoridades dinamarquesas e eles informaram isso para a sociedade no geral e também foi utilizado isso em júri. Acabou que o Peter confessou o crime. O dinamarquês Peter Madsen confessou em público pela primeira vez que assassinou a jornalista Kim Wall em seu submarino em agosto de 2017. A fala foi feita durante a exibição do documentário divulgado na quarta-feira, dia 9, na Dinamarca. Ao ser questionado por um jornalista se tinha matado Kim Wall, o inventor Peter respondeu, abre aspas, só há um culpado e sou eu. Madsen ele foi condenado à prisão perpétua em 2018, mas ele não tinha assumido ainda o crime brutalmente, publicamente. Aqui vai a autópsia da Kim Wall. Foi realizada a autópsia da Kim e me imagino a tristeza e a dor que não seja para o marido e para os pais lerem e saberem como foram as últimas horas, os últimos minutos da filha, da mulher, da amiga, da pessoa Kim Wall. Segundo os dados da autópsia, os membros da cabeça dela foram deliberadamente retirados do torso e lançados ao mar, e partes do corpo foram encontradas no mar de Øresund, entre a Dinamarca e a Suécia. Os legistas eles conseguiram identificar ao menos 14 lesões apenas na área pélvica, o que configura que a Kim ela foi estuprada ainda em vida. Como não foi possível determinar a causa da morte, os médicos informaram que os pulmões dela apresentavam lesões semelhantes a causas por asfixia mecânica por estrangulamento.
O Peter ele foi preso como principal suspeito e ele sempre negou o crime, que a princípio foi tratado como culposo, quando não há intenção de matar. No entanto, como ele deu duas versões diferentes sobre o que aconteceu e como o submarino foi encontrado afundado e vazio, os investigadores acusaram o dinamarquês de assassinato doloso. No julgamento, o Peter ele negou que matou a jornalista, mas ele confirmou que mutilou o corpo dela e jogou ao mar. Peter Madsen foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de assassinato, profanação de cadáver e agressão sexual. Após o assassinato, os pais da Kim Wall, o Joaquim e a Ingrid Wall, eles criaram uma associação que ajuda jornalistas independentes. Com o desfecho desse caso, a prisão do Peter e o enterro da Kim Wall, os pais dela, eles fizeram algo muito lindo. Eles criaram uma associação para Kim Wall e essa associação, ela ajuda jornalistas independentes. Os dois, tanto o Joaquim quanto a Ingrid, eles dão inúmeras entrevistas até hoje sobre o caso da Kim e sobre a associação e também sobre o livro da Kim Wall que eles escreveram. E em uma dessas entrevistas, também anexada aqui na descrição desse vídeo, a Ingrid, ela fala, abre aspas, e isso faz com que os jornalistas tenham medo de contar histórias, então esse tipo de história nunca será contada, fecha aspas. Isso é sobre os trabalhos que a Kim fazia, né? Que a Kim, ela ia para zonas de conflito, zonas de perigo, mas ela não tinha medo, ela tinha amor à profissão. E ela era uma excelente jornalista, ela visitava esses lugares. Às vezes a Kim visitava lugares de conflitos, mas ainda assim ela fazia matéria, ela entregava o conteúdo dela, porque ela fazia com amor. E muita gente tem medo e ama, e então a família da Kim Wall, eles criaram essa associação para encorajar e para ajudar jornalistas independentes, né, os freelancers. Eles também fizeram um livro. Ingrid e Joaquim criaram o Kim Wall Memorial Fund para ajudar outras mulheres com o espírito aventureiro de Kim. É uma obrigação que parte do dinheiro deve ir para um bom seguro, disse Ingrid. Então eles criaram essa associação justamente para estar ajudando, dando forças, um apoio ali para mulheres jornalistas independentes, para elas continuarem com seus sonhos, sem ter medo. Como todo mundo sabe, ser um jornalista às vezes requer estar numa zona de conflito, em perigo, por conta da matéria, por conta do ambiente onde você está. Então, essa associação criada pelos pais da Kim é principalmente para estar dando ali uma ajuda, né, uma força para as mulheres que estão iniciando aí a vida no jornalismo independente. O pai da Kim ainda até comenta, né, que a filha dele foi silenciada, né, depois que ela foi assassinada, impedida de continuar tendo a vida que ela teria pela frente. Ela morreu muito nova. E o pai dela fala, abre aspas, onde a Kim não pode sair e fazer matérias, somos capazes de enviar jornalistas mais novos para fazer histórias, no seu espírito, explicou o Joaquim, dizendo no sentido de a filha dele foi silenciada. Então, com essa fundação, o que ele quis dizer é, silenciaram a minha filha e ela já não está mais aqui, mas nós vamos estar apoiando o sonho de outras jornalistas independentes para que elas possam ir aonde a nossa filha já não pode ir mais. E isso é muito lindo, né? Porque os pais da Kim Wall, eles uniram, né? Eles se uniram ainda mais, apesar dessa dor, apesar dessa perda, em prol de manter vivo o espírito da filha, né? Eles fizeram também uma homenagem muito linda na praia, onde partes do corpo da Kim foi encontrado. Há um memorial que é o Instagram da Kim. E sobre o marido da Kim, eu imagino que para ele as coisas não devem ter sido nada fáceis, né? Ele perdeu a mulher, o amor da vida dele. Atualmente a conta do Instagram dele é uma conta privada. Eu não encontrei nenhuma matéria ou entrevista que ele tenha dado recentemente. E eu acredito que ele não seja uma pessoa que goste de estar em frente às câmeras ou falando, né? A maioria das matérias que a gente encontra é justamente sobre os pais da Kim, dizendo quão difícil é sobreviver após ter que enterrar a filha e quão difícil é
passar por tudo que eles passaram. Eu vi também matérias que a família conta como foi difícil para eles ter os laudos ali da autópsia, mas é muito pesado, é muito doloroso. Então, essa parte eu resolvi não trazer aqui pro vídeo. É uma dor inimaginável para uns pais perderem os filhos. Já é doloroso quando a gente perde um ente querido. Imagina você perder nessas circunstâncias, né? E saber que você tá com o torso, mas ainda tem que encontrar os outros membros, enfim. Eu não sei dizer o quão doloroso foi e qual foi a sensação que essa família passou, tanto os pais quanto o marido e também os amigos que a Kim fez. E acredito que ela tenha tido vários amigos, porque essa mulher, ela era incrível, sabe? Ela era incrível. Como eu disse, os pais eles escreveram um livro juntos, Kim Wall, A Silence Voice, ou em português, Kim Wall, Uma Voz do Silêncio, né? Silenciaram a filha deles. Esse livro você encontra na Amazon. Eu já encontrei o livro em inglês, em dinamarquês, em sueco. Eu não sei se tem um livro em português, mas acredito que deve ter algum PDF perdido por aí. Mas fizeram esse livro também para eternizar a memória da filha deles, e eu achei isso muito bonito também. Em 2020, o Peter Madsen foi destaque novamente quando ele conseguiu fugir rapidamente da prisão. Ele ameaçou os guardas, dizendo que ele estava com um cinto de explosivos. O esquadrão antibomba dinamarquês foi acionado, mas ele não conseguiu ir para muito longe. Ele rapidamente foi cercado novamente e devolvido à prisão, local da onde ele tem que ficar pro resto da vida, né? Prisão perpétua. E não deve sair mesmo, né? Porque alguém com esse tipo de comportamento, apesar da criação louca que ele teve, com um pai agressivo, violento, eu acho que nada justifica. Enfim, isso sou eu mesmo. Mas, deixando de achismos aqui de lado, ele é um condenado à prisão perpétua, tem que ficar em prisão perpétua e foi devolvido à jaula. Now, next on the programme, I want to turn to what's been one of the most read stories on the BBC News website, a van, and forced the driver to go through the prison gates. This was the moment that police caught up with him. You can see him wearing black, lying in a bush on the left of the screen with an armed officer just in front of him. And as he sat on the grass for some time, now the bomb squad came and they actually sent in a robot. They decided there was no threat. Peter Madsen supostamente ameaçou os guardas no dia 20 de outubro de 2020, alegando que estava carregando uma bomba durante a sua tentativa de fuga. Ele também estava empunhado com um objeto semelhante a uma arma. Os relatórios locais informaram que ele conseguiu fugir de 400 a 500 metros de distância da prisão. A polícia armada respondeu ao local de Albertslund e a estrada foi bloqueada, impedindo que o assassino fugisse do complexo prisional. Há imagens de vídeo da fuga e ele foi capturado. Durante o seu julgamento, o Peter Madsen ele disse coisas bizarras, como por exemplo, ele admitiu estar fascinado por Vlad, o Empalador, depois que o tribunal divulgou uma série de vídeos encontrados no seu disco rígido e no seu telefone. Cada um dos conteúdos e imagens mostravam mulheres sendo torturadas. A audiência de Copenhagen também mostrou 3 curtas-metragens de mulheres sendo decapitadas, que os promotores diziam que elas foram vistas pelo paciente nos dias anteriores à sua viagem fatal com a Kim Wall. Um vídeo animado mostrava também uma mulher dançando e se despindo com a garganta cortada e a cabeça decepada. O Peter Madsen ele depois negou ter visto os vídeos, mas os vídeos eles estavam todos no seu computador e no seu celular, seu telemóvel. Então encontraram aí vários vídeos bizarros no aparelho telefônico dele e tudo isso vindo à tona. Tá, mas aonde você quer chegar e por que você não finaliza esse vídeo aqui? Eu poderia finalizar agora o caso Kim Wall, mas o caso Peter ele continua. Acontece que o Peter, em prisão perpétua, acabou ganhando aí o coração de algumas pessoas. Isso acontece, a gente viu, por exemplo, na série do Jeffrey Dahmer, que pessoas são fãs dele, né, do assassino em série. Pessoas usam fantasias dele no carnaval, pessoas mandavam cartas pro Jeffrey com dinheiro
quando ele ainda estava vivo, e essas coisas acontecem, né? Se você pega serial killers que estão presos ou assassinos famosos, tem sempre pessoas que se apaixonam, e isso é algo que precisa ser muito estudado por profissionais da área da saúde mental, com que as autoridades dinamarquesas tentem alterar as leis, impedindo que presos em situações de prisão perpétua possam se casar. Segundo o governo dinamarquês, abre aspas, esse tipo de relacionamento tem que acabar. O ministro da Justiça dinamarquês, o Nick, ele comunicou, abre aspas, esse tipo de relacionamento tem que acabar, fecha aspas. Depois que o governo apresentou um projeto de lei para proibir prisioneiros condenados à prisão perpétua de iniciarem novos relacionamentos amorosos, como a prisão muda a personalidade dos detentos. 5 crimes de vida real que foram adaptados para a ficção. De acordo com a proposta, os presidiários só poderão ter contato com pessoas com quem já mantiveram uma relação durante os primeiros 10 anos do cumprimento da pena. As autoridades esperam que a proibição iniba o aumento de chamados fãs ou groupings que se apaixonam por criminosos na prisão. O projeto de lei foi apresentado após a revelação de que uma jovem de 17 anos se apaixonou por Peter Madsen, condenado à prisão perpétua. As autoridades informaram, né, que tem esse grupo que existe, que são pessoas que se apaixonam, são os famosos fãs por serial killers ou criminosos de grande patente. E as autoridades informaram a todos que há uma jovem de 17 anos de idade que está apaixonada por Peter Madsen e que eles estão seriamente pensando em se casar. O projeto de lei foi apresentado após a revelação que uma jovem de 17 anos se apaixonou por Peter Madsen, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Kim Wall em 2017. Se você for ler a matéria na BBC, que novamente estará anexado aqui nesse vídeo, eles falam o nome da jovem, mas como ela tem 17 anos de idade, eu prefiro não expor a identidade dela. Então, vou ler a matéria, mas eu não vou expor o nome dela, o link na descrição. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar depois. A jovem de 17 anos, ela reconheceu que se apaixonou por Peter Madsen após trocar cartas e falar ao telefone com ele por 2 anos. Ela ficou com ciúmes quando ele se casou com Jenny Kirpson, a russa de 39 anos, enquanto estava encarcerado em 2020. O Ministério da Justiça dinamarquês afirmou em comunicado que tais relacionamentos, abre aspas, obviamente têm que acabar, fecha aspas, e acrescentou que os criminosos condenados não devem ser capazes de usar prisões como centros de namoro ou plataformas midiáticas para se engabar de seus crimes. Abre aspas, vimos exemplos repugnantes nos últimos anos de prisioneiros que cometeram crimes abomináveis, entrando em contato com jovens para ganhar a sua simpatia e atenção, acrescentou. O novo projeto de lei também tem como objetivo impedir que presidiários condenados à prisão perpétua postem sobre os seus crimes nas redes sociais ou discutam sobre os temas em podcasts. E é por isso que a Dinamarca fez essa alteração, por conta do crime absurdo, não só do Peter Madsen, mas de outros prisioneiros que estão em prisão perpétua por cometer crimes semelhantes ou até piores, mas que ganham a simpatia de jovens, adolescentes e acabam tendo relacionamentos, cartas, mensagens, chamadas de vídeo, às vezes dão até entrevistas em podcasts e se tornam ainda mais famosos. Eles estão presos, mas recebem cartas, dinheiros. E é isso, né? Eu queria trazer para vocês a história da Kim Wall e também mostrar para vocês esse submundo aqui do Peter Madsen. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Se você assistiu até o fim, pelo menos deixa o like, isso é importante para mim. O YouTube vê toda a interação de vocês e me ajuda sempre recomendando meu canal na plataforma. Vez ou outra eu trago casos criminais e o caso de hoje foi o da Kim Wall, uma estrela que foi apagada por um criminoso. you.